Estamos de volta, Mundial Podcast, chegando aqui na Vibe Mundial, com muita alegria, te dou boa tarde, também te dou bom dia, boa noite, a gente nunca sabe onde você, nosso ouvinte, nosso seguidor está nos acompanhando. Muito bem-vindos aqui no Mundial Podcast, que é o podcast da Vibe Mundial, apresentado diretamente do estúdio Vibecast, aqui mesmo nas dependências da emissora. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um amigo que eu amo, um super parceiro da Vibe Mundial, um super parceiro meu, não posso negar tudo isso. Quem acompanhou aí as nossas postagens já sabe que eu estou aqui no estúdio com André Mantovani. Isso é muito bom. É sempre bom estar aqui na Vibe Mundial. É bom participar dos seus projetos, Samira. Tô sempre feliz de te ver feliz. E que bom que você está com mais esse projeto que você merece. E a gente segue, né? Você que está aí nos acompanhando, sabe, né? Nós temos o Mundial e você, que antes era de segunda a sexta, às 16h30, mas às segundas o projeto foi expandido para Mundial Podcast. Uma hora de programa e hoje eu tenho o prazer aqui de receber nesse episódio, quando a gente fala em podcast, a gente fala de episódio, né? É chique, né? Não é? Você que vem também da TV e tá aí na internet, a gente vai mudando o linguajar. E é muito legal você acompanhar, né? Você, assim como eu, tá na comunicação há muito tempo. E eu tava pensando, inclusive, nesses dias, né? Eu falei assim, nossa, antes era só o rádio e a TV. E aí depois, eu lembro de quando a gente fazia o Mundial e Você, que era só rádio, então as pessoas só ouviam. E aí acompanhar isso, né? Depois veio o ICQ, o MSN, e aí veio o Orkut, aí veio o Facebook. E hoje a gente tem 1000 possibilidades, isso é maravilhoso. É mesmo, a gente não se comunica se não souber se comunicar. Exatamente. Porque ferramenta tem. Demais até, Demais né? até, né? A gente e temos que cuidar até também para não ficar refém dessas ferramentas. Exatamente. Né? A gente vem conversando bastante sobre isso, Sim. né? A questão da comunicação, a questão da tecnologia no nosso dia a dia. Você que está aí do outro lado pode nos acompanhar. Além de 95,7 FM, pode entrar no nosso YouTube, basta acessar vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Estamos ao vivo, eu e o André, aqui no estúdio, um estúdio diferente, você vai até estranhar, mas a gente está aqui para o nosso bate-papo, 1 hora de conversa com o escritor, palestrante, psicoterapeuta, astrólogo e tarólogo. Exato. É assim que a maioria te conhece, né? E acho que até essa questão do palestrante, do escritor, do psicoterapeuta, foi se construindo junto com o tarólogo e com o astrólogo. E é legal, a gente está falando assim, né, de multiferramentas, mas a gente vê o quanto a gente é capaz de ser multitarefas também, né? Também, aí é um perigo também, e a gente tem que se policiar mais uma vez com essas multitarefas, porque afinal de contas, queria até falar com você a respeito do tempo. Pois é, o tempo, né? O tempo que muitas vezes, se a gente não administrar bem o tempo, ele até nos consome, né? Mas é através do tempo que a gente pode fazer história, é através do tempo que a gente pode criar os nossos propósitos. Você sabe que a gente está tão sintonizado que hoje, na parte da manhã, eu tive alguns atendimentos no consultório. Porque sim, eu atendo. Sim, ele atende. Eu gosto do atendimento, então meu consultório ele é vivo. E eu gosto desse contato do consultório, porque ali é o lugar onde eu realmente compreendo como um grande laboratório do meu ofício. Porque é onde eu vejo manifestar no dia a dia tudo que eu acredito do tarô, da astrologia, da psicoterapia. Mas eu estava falando para um dos consulentes de hoje sobre o tempo. A gente está sempre conectado. Conectado, E como muita gente sabe, eu tenho uma relação muito grande, muito forte com as religiões de matrizes africanas. Sempre tive desde a minha adolescência e permaneço dentro dessa religiosidade. E nós temos um Deus chamado tempo. Né? Também. Também.
Na verdade, é chamado de Iroko, mas a gente entende como um deus chamado Tempo, Na religião matriz de africana. matriz africana, né? No candomblé, no culto a Ifá. Hoje eu pertenço ao culto a Ifá. Eu deixei o candomblé há alguns anos, mas continuei buscando meu caminho espiritual dentro dessa ritualística e dessa contemplação da natureza que é o culto aos orixás. Então a gente tem esse Deus chamado Tempo. E aí eu acho que o que eu estava dizendo hoje de manhã, e agora você traz essa pergunta, porque o tempo é o orixá, ou Deus, a divindade, que nos ensina e nos dá a capacidade da maturidade, de escrever histórias, de adquirir respostas, de adquirir novos caminhos. Nada acontece sem o tempo. E você pode chamar o tempo de tempo como uma coisa cronológica, Sim. ou você pode entender o tempo como algo divino, como eu compreendo. Claro, tem o tempo cronológico que organiza a nossa vida aqui. Mas, quando eu estava escrevendo o livro Enquanto a Felicidade Não Vem, eu tive algumas conversas com pessoas muito legais. E numa dessas conversas a gente estava falando sobre o tempo. Porque não tem como você falar de felicidade sem falar sobre o tempo. E aí eu fiquei imaginando, pensando, se o tempo tinha mudado. Ou a nossa relação com o tempo que tinha se modificado. Porque hoje o que a gente mais ouve não dá tempo de fazer nada. Uma semana é curta. 24 horas no dia não dá. Então o que aconteceu? O homem, nós, mudamos a nossa relação com o tempo. Então hoje nós queremos fazer mais coisas com a mesma quantidade de tempo. Então, A a humanidade, humanidade, isso. Então, hoje a gente é exigido a produzir, a dar resultado, a ter likes, a ser popular. E isso gera Gera não, pede pra gente uma, uma exaustão, né? Porque você fica exausto Sim. para dar conta de tudo. Então, sim, a nossa relação com o tempo, ela precisa ser sadia. Respondendo ao que você me falou. Totalmente sadia, Totalmente né? sadia. Eu preciso entender que o dia vai durar 24 horas, a semana vai durar uma semana, e eu tenho que compor prioridades. E respeitar o O seu tempo, ritmo né? e o seu E o seu ritmo. ritmo. A sua relação com o tempo. Porque você pode ser uma pessoa, a astrologia fala disso, né? Senão a gente não falaria dos temperamentos, a gente não falaria das manifestações de fogo, terra, ar e água, dos elementos. Então, quando você fala assim na astrologia, você é um signo de fogo, então a tendência é que você seja mais ágil. Eu sou do signo de terra, a tendência é que eu lide com isso, com o tempo, de uma maneira mais lenta. Então, respeitar a sua relação com o tempo e fazer disso algo saudável. Olhar para o tempo realmente como uma divindade. Como uma divindade. E o tempo que já foi não modifica, e o tempo futuro não chegou. Então a gente tem que presentificar a nossa vida. E presentificar a nossa vida é colocar prioridades. Então o que eu preciso resolver hoje? O que eu posso dar conta hoje? Claro que a gente precisa ter planos. Claro que a gente pode ter um planejamento. Bom, daqui a alguns anos eu quero estar desta forma. Outro dia achei bonito a Fátima Bernardes dando uma entrevista, e eu acho que você já deve ter visto também, que perguntaram para ela como é que foi essa virada dela sair do Jornal Nacional e ir para o encontro, e depois sair do encontro. E ela falou que o grande questionamento dela era o tempo. Será que eu queria estar ali depois de 10 anos? Então, essa é uma relação saudável com o tempo. Você pode ter um vislumbre do futuro. O que a gente não pode é viver só no futuro ou viver só no passado. Porque aí também gera doença. Aí gera doenças, aí você vai estar descompassado com o que a vida quer da gente. Se eu não me engano, é a Isabela Camargo que fala de tempo ao tempo. Sim. Que ela tem um trabalho que ela traz essa frase, né? Isso, e eu conheço a Isabela, estive com ela algumas vezes. Ela é uma pessoa muito comprometida com essa nova fase da vida dela, que é falar sobre o burnout e trazer toda essa pesquisa que ela fez. E ela é uma das pessoas que fala muito sobre o tempo mesmo, né? Que é administrar o tempo. Monja Coen, maravilhosa, também fala sobre isso, de presentificar a nossa vida, né? Então, quando a gente olha para o tempo como essa divindade, quando a gente olha para o tempo como um regulador da minha vida, e quando eu estabeleço com ele uma relação sadia, eu acabo ficando mais em sintonia comigo.
E tudo acaba fluindo mais Tudo naturalmente. acaba fluindo mais naturalmente. E acho que essa relação com o tempo futuro ela é perigosa. Porque eu conheço... Bom, eu vejo isso no consultório, né, Samira? E nas nossas relações do dia a dia. A pessoa que fica só focada no futuro, ela não vive. Ela sobrevive, né? Ela não está ocupada daquilo que ela pode ser e fazer aqui agora. E você agora, como psicólogo, Sim, né? já tô chegando aí Reta na reta final. final de me formar em psicologia. Aí a gente já fala, né? Tem aí o estudante, André Mantova. Aliás, você é um estudante eterno, né? Pois é, Samira, bastante. Você pegou carona a nesse gente cometa, né? Sagitariana, né? Adora A gente conhecer coisas adora novas. estudar, conhecer coisas novas e você nunca para a gente estava até conversando e comentando, né, quantas áreas você já passou e muitos podem acreditar que elas não conversam entre si, mas conversam, né? Conversam e me exercita a ter esse olhar multidisciplinar. Então, outro O dia... virginiano grita aí, né? Super. Você sabe que outro dia eu estava dando um curso de tarô e eu falei, gente, eu aprendi a interpretar em profundidade uma carta de tarô lendo poesia. E não era lendo poesia de tarô, lendo poesia. Olha, vamos pegar um exemplo. Você recentemente leu um texto que não é poesia, mas tem uma prosa poética, que é o Guimarães Rosa. Sim. É linguagem simbólica o tempo todo. Para você entrar no texto do Guimarães Rosa, você tem que aprender a interpretar o que aquele cara está dizendo. Exatamente. Quando você vai ler o tarô, é isso que acontece. Você está interpretando. Você está interpretando um símbolo. Então, quando eu fiz a minha especialização e depois o mestrado em literatura, eu nunca me esqueço, meus professores diziam assim, você está aqui não para ser um gênio da literatura ou um crítico literário. Você está aqui porque você vai refinar o seu olhar no seu trabalho através dessa lente. Olha. Então, isso aconteceu quando eu fui estudar as artes. Minha primeira formação foi em artes. Hoje, quando eu vou fazer um tarô, e eu tenho uma parceira maravilhosa que você conhece, que é a Cristina Martoni, que é artista plástica. Beijo pra ela. Beijo, maravilhoso. Ela desenhou todos os meus tarôs à mão. Esses tarôs que eu publico pela editora Pensamento. Então, hoje eu consigo ter esse diálogo com ela, porque eu estudei artes lá atrás. A psicologia é a mesma coisa. O que eu entendi fazendo o curso de psicologia? Porque primeiro eu fiz a pós em psicologia e aí eu falei, não, quero fazer a faculdade também. Você fez a pós em psicologia? Junguiana. Junguiana. Aí eu falei, não, quero fazer a faculdade. Fui para a faculdade. Mas, o que eu entendi dentro do campo da psicologia? Que o tarô, a astrologia, não é terapia, mas é terapêutico. Tem uma diferença. É verdade. Assim como o teatro. O teatro não é terapia, mas é terapêutico. A arte não é terapia, mas é terapêutica. Totalmente. Então, e fui entendendo coisas do mundo da ciência que se eu ficasse só estudando tarô e astrologia, eu não teria acesso. E eu sou uma pessoa que acho que a fé, o subjetivo, a arte, pode e deve ter uma relação com a ciência, com a lógica, com a racionalidade. Totalmente, né? E acho também, Samira, que uma coisa não exclui a outra. Porque a ciência vai dar conta de dar respostas de determinadas coisas que a fé, a arte, a subjetividade, a religiosidade não vão dar. Não vão dar a comprovação. Isso. Mas que a maioria diz que sentiu na pele. Que sentiu na pele. Assim como a ciência não vai dar conta de dar essas respostas da religiosidade e da fé. Então as coisas precisam caminhar juntas para criar um diálogo de bom senso, para criar um diálogo educativo, de sabedoria mesmo, né? De fazer com que todos possam refletir, né? No que leem, no que ouvem, no que sentem. Exato. Olha, aí outro dia me perguntaram assim, Samira. Bom, agora que você está terminando a faculdade de psicologia, e aí, o que você vai fazer? Né? Porque as pessoas acham que a gente, por estudar determinada coisa, vai anular outra. Estuda por estudar? Não, eu falei assim, eu vou continuar sendo astrólogo, eu vou continuar sendo tarólogo, só que um astrólogo e um tarólogo que também tem a lente da psicologia. E ter essa lente dentro do teu trabalho, que é considerado terapêutico, acaba fortalecendo o teu trabalho, o teu atendimento. E foi muito bom fazer a faculdade de psicologia, porque eu tinha uma frustração comigo. E se eu tivesse
sido psicólogo e trabalhado só como astrólogo nas horas vagas. E eu entendi, fazendo a faculdade de psicologia, que eu amo ser astrólogo, que não teria outra coisa, que a profissão de psicologia, para mim, não era o que ia preencher o meu coração. Você vê como a Que vida... loucura, né? Que lindo isso. Eu fui buscar a psicologia achando que não, eu acho que um dia eu vou ter meu consultório. Posso até ter meu consultório, Sim. mas eu entendi que não tinha outra coisa para eu fazer. O meu olhar, o meu amor, a minha paixão está dentro da astrologia, do tarô, dessas linguagens simbólicas. Não tem como ser E diferente. você gosta do atendimento, né? Gosto, Samira. E é curioso. Agora eu quero entender. Aqui, esse livro fala muito também de Jung. Você vai e Sim. volta várias vezes. Ah, mais uma vez Jung aqui, você fala, né? É. Toda essa questão, esse olhar junguiano, esse olhar que é para o autoconhecimento. O tarô e a astrologia te trouxeram isso? Foram te trazendo aos poucos? Ou foi após em Jung que te trouxe isso? Não, eu leio a palavra Jung, o nome Jung, desde que eu peguei meu primeiro livro de tarô, eu tinha 14, 15 anos. Então o Jung sempre foi muito familiar para mim. Tá. Mas eu nunca tinha estudado a teoria junguiana. Eu estudava assim, pegava um livro de tarô, segundo Jung, como eu faço nesse livro, né? E aí quando chegou a possibilidade de eu fazer uma formação na teoria junguiana, aí eu falei, nossa, isso é o que eu sempre acreditei. Isso é o que dá sentido para o que eu falo para as pessoas. E foi muito interessante também, porque as pessoas têm uma relação equivocada do Jung. Jung não foi um homem religioso, Jung não foi um homem propriamente da fé. O Jung foi um homem que sabia que a psique, que o nosso inconsciente, também estava ligada a uma parte espiritual, que existia uma dimensão espiritual. Então ele começou a buscar nas religiões orientais, ele começou a estudar astrologia, o tarô, mas como possibilidades de uma manifestação da psique, símbolos que se manifestam na psique. Ele nunca foi um cara, você não vai encontrar na teoria do Jung nenhum texto dele afirmando que a astrologia, o tarô são comprovados cientificamente. Então a gente tem que pensar que o Jung foi um cientista. O Jung era um médico psiquiatra, que inclusive viveu numa época contemporânea do Freud, onde a razão tinha que estar à frente de tudo. E aí a gente sabe até a dificuldade que o Freud teve para provar a psicanálise. Também. Né? Porque ele era refutado o tempo todo, porque todo mundo achava que a psicanálise era uma loucura, tanto quanto muita gente acha que o espiritismo é uma loucura. Né? Verdade. E aí você vê esses dois homens, né? O Freud dentro daquilo que ele acreditava e depois o Jung considerando a dimensão espiritual, mas dentro de uma esfera racional, crítica, profunda. E a gente vê a teoria do Jung muito deturpada também. Hoje você pega muitas pessoas que nunca leram Jung e enche a boca para falar de arquétipo, enche a boca para falar segundo o Jung, enfim. Então, quando eu fui para o Jung, olha que interessante, Samira, o Jung traz respostas muito científicas, no sentido de serem resultados de estudos, de pesquisa. E foi estudando Jung que minha fé tomou uma outra dimensão. Melhorou minha fé. Jung, lendo Jung. Era um homem além do tempo. Era um homem além do tempo. Quem soube beber dessa fonte pôde se aprimorar. E é um convite que eu faço às pessoas que estão assistindo também, ouvindo esse podcast. Estudem o Jung. Tem muitos cursos legais hoje em dia, introdutórios. Não precisa estudar o Jung para ser terapeuta. Não, tem escolas boas, né? Que dão introdução. Isso. Se você gosta de todo esse universo místico, espiritual, não importa em que área, o Jung vai contribuir muito para a gente entender essa dimensão espiritual na psique. Até entendimento total desses arquétipos, né? Que tanto se falam e como você disse, muitas vezes são arquétipos. Mas o que são exatamente os arquétipos? E a gente tem que tomar cuidado porque quando a gente estuda a teoria junguiana, para você ter uma ideia, o Jung nunca fechou, na teoria dele, o que é um arquétipo. Olha de tão isso. inesgotável que é. Se você perguntar assim, o que é um arquétipo, a gente tem, segundo o que o Jung nos trouxe,
algumas descobertas. Mas o tempo todo na teoria dele, ele vai revendo isso, né? E vai explicando. E o arquétipo, ele pode ser um caminho de loucura. Quando as pessoas falam assim, vou lá despertar o arquétipo da Cleópatra para ficar mais feminina, para ficar mais sexy, ou eu vou lá despertar o arquétipo, sei lá, de um homem poderoso, há de se ter cuidado. Por quê? Você está abrindo um campo da psique onde aquele arquétipo pode levantar em você coisas que você não vai ter recursos para trabalhar. Por que as pessoas entram em surto e enlouquecem? Porque acabam entrando num lugar da mente, ou acabam entrando, seja por uma questão orgânica, trauma, enfim. A gente está falando da causa, a gente está falando de que a loucura ela pode acontecer através de uma vivência de arquétipos. E olha, e quanto a gente não ouve falar de que a gente simplesmente lê e pratica exercícios em casa. Isso, aí você vai, ativa um arquétipo que você não tem. É como abrir uma caixa de Pandora. É isso aí. É a mesma coisa quando se fala das plantas de poder. Eu já tomei ayahuasca, então eu posso falar. Não acho que é para todo mundo. Por mais que a gente saiba que tem pessoas que defendem isso, que ela já está dentro de um contexto religioso, mas a ayahuasca, a planta de poder, ela pode abrir uma caixinha de Pandora e trazer à tona coisas que você não vai ter condições de trabalhar. Então, essa discussão, uma das grandes discussões a respeito da ayahuasca, por exemplo, da própria constelação familiar, né? Então, eu tenho ouvido muito na faculdade, né, nos meios acadêmicos, o que eu sinto é que há uma preocupação dos acadêmicos de profissionais não preparados fazerem um curso de final de semana ou de um mês e abre-se aquela roda, aquele processo de cura que é magnífico. Eu acredito nas constelações. Você sabe que eu até cheguei a estudar. Mas e o que sai ali? Como é que vai ser trabalhado? Né? Será que aquelas pessoas têm um suporte terapêutico depois para trabalhar traumas, vivências difíceis, coisas ruins? A mesma coisa no tarô, Samira. A gente precisa prestar atenção, porque o tarô nada mais é do que uma leitura de arquétipo. Também. Então, se você não tem um preparo para lidar com as coisas que aquele arquétipo pode ativar na vida da pessoa, pode ativar um complexo, pode ativar uma sombra, pode ativar 1000 coisas que você tem que estar apto, pelo menos, para direcionar ali. E muitas vezes a pessoa só vai ler o tarô sem o conhecimento, por curiosidade. Por curiosidade. Mas o quanto é importante entrar no processo terapêutico. Sim, é isso né? mesmo. Quer seja com um terapeuta, quer seja com um psicólogo, mas ter esse aval, né? Isso que você está querendo dizer, porque vai abrir essa caixa de Pandora e vai vir situações que eu vou ter que trabalhar. E aí você pode não ter recursos para isso. Né? Sozinha não. Exato. Dificilmente. Por isso que o tarô terapêutico é interessante, né? Também. E eu acho que uma coisa que eu acho muito ruim na profissão dos tarólogos e dos astrólogos é a gente não ter um órgão regulador, como se tem o CRP dos psicólogos, o CRM dos médicos. Verdade. Porque eu acho que tem muita gente fazendo loucura com tudo isso. Não tem um controle da profissão, né? Tudo bem que a gente vai ver também médicos fazendo absurdos. Okay. A gente acompanha, só você pegar na mídia, quase todo dia tem assunto sobre isso, notícia. Mas eu acho que se tivesse um órgão regulamentado, se tivesse uma estrutura mais rígida, mais crítica, eu acho que a gente teria um pouco mais de filtro. O problema é que nós não temos, né? Não tem. Não tem mesmo. E não tem nem ideia de que se haverá, né? Eu acho que dificilmente, né, Samira? Pelo menos hoje a gente não tem nenhum movimento. A gente até sabe que o Ministério do Trabalho reconhece o astrólogo como profissão. A gente sabe que os cursos de astrologia sérios exigem, pelo menos, que você tenha o 2º grau, antigamente, né? O 2º grau. O ensino médio, gente. Ensino médio,
Não, que agora é Fundamental É o 2. Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. Isso, então tá ótimo. Então, a gente sabe que tem essas pequenas exigências, mas deveria ser um pouco mais regulamentado. Que aí E por tem um isso controle. que o CRP, o pessoal da psicologia, tá indo atrás, com muita ênfase, atrás do pessoal das constelações, muitas vezes atrás do pessoal de tarô, e não acho que é uma caça às bruxas. Acho que tem um sentido, sim, porque tem muita coisa estranha acontecendo. A gente está tendo um índice muito grande no consultório, isso é pesquisa, de pessoas que entraram em surto depois de vivências com constelação familiar, com plantas de poder. Então, a ciência levanta as orelhas e diz, espera aí, o que está acontecendo aqui? Porque não tem um cuidado. Não tem um cuidado. Lógico que Nossa, você, né, Samira, a gente tem um olhar de crença, de já saber que tem muito profissional sério, que a constelação familiar é rica em possibilidade de cura. Mas a gente precisa prestar atenção, como o tarô também, gente. Em tudo, Em né? tudo. Eu acho que em tudo, né, André? Em tudo. Porque assim, se a gente está aqui no meio, a gente já pensa diferente, talvez. Eu acho Isso. que quem acompanha por muito tempo também. Mas quem está chegando novo, é importante a gente poder pesquisar aquele profissional, como que é a formação, como que é o atendimento. Se acontecer alguma coisa comigo, ele vai estar lá para me dar uma estrutura. Como eu sei que tem grupos de ayahuasca, por exemplo, que são seríssimos. Sim. Né? Eu mesmo, quando tomei ayahuasca, o tempo que eu fiquei na ayahuasca era de um grupo liderado por um psiquiatra. Então, ou seja, ele tinha toda a parte espiritual, ele era um xamã, mas ele também era um psiquiatra, ou seja, ele também tinha a dimensão da ciência. Né? Porque muita coisa vem à tona. Exato. Você começou a aprender o tarô primeiro ou a astrologia? Não, o tarô. foi o primeiro de tudo, baralho cigano. Primeiro. Baralho cigano. Baralho cigano. Que saiu um pocket agora, né? Vai sair em agosto. Vai sair em agosto. Tô super feliz. Eu não vi ainda. E a Né? gente fica curioso, né? Ah, você não viu Não, ainda? físico não. Eu vi só o projeto no computador, né? A arte. Então, esse já era um desejo da editora Pensamento. Quando eu publiquei o livro lá, O Baralho Cigano, já tínhamos esse horizonte, né? Bom, então daqui a algum tempo a gente lança a versão Pocket. Então foi o primeiro baralho que eu aprendi. Baralho cigano. Foi o baralho cigano, um presente da minha mãe aos 13 anos. Olha, um presente da tua mãe. De aniversário. Você pediu? Pedi. Ah, você que tinha pedido. Eu falei, mãe, eu lembro que custava R$10. Mãe, eu quero de presente R$10 para comprar o meu baralho cigano. E ela me deu. Então eu tenho essa vivência com o baralho cigano. Você sabe que não eram reais, né? Não. Eram reais? Eram reais, isso foi na Já década. eram reais? Porque foi em 93. Ah, já eram reais. Já era real, não Tava era? chegando no Tava real. chegando, É, alguma coisa assim. tava chegando no Era o real. RV ou é real? Que horror. Novinho, né? 93, em 94 que entrou o Então não RV foi e o R$10, eu que tô... Devia ser o Cruzeiro 10 alguma Cruzado coisa, Novo, é. Cruzeiro. Foi 92, 93. A gente então... discutindo Cruzeiro Cruzado. Mas eu lembro que era 10 alguma coisa. R$10, vai. R$10. R$10. E aí, depois disso, eu comecei a falar... Aí minha mãe... Mas você já tinha a mediunidade atiçada? Eu acho que eu sempre tive intuição, sonho. Eu lembro de sonhos de quando eu era pequeno, pra você ter uma Você ideia. lembra ainda? Lembro, Olha. lembro. Tenho sonhos anotados da minha adolescência. Olha que demais. Muito legal, né? E eu tenho uma relação espiritual com os sonhos. Eu presto atenção nos meus sonhos, talvez porque eu tenha estudado também Jung, e dentro da teoria junguiana, o sonho é matéria-prima e riqueza pra gente saber o que os deuses querem da gente. Mas depois minha mãe tinha em casa aquelas revistinhas que você comprava, perfume, utilidades domésticas. Então, todo mês alguém ia lá e levava aquelas revistinhas para minha mãe. E eu vi numa dessas revistas um pequeno livro de tarô. Tem esse livro até hoje. E era um tarô que não tem nem autor. Deve ser alguma coletânea que aquela revista fez. Bom, e aí eu comecei a estudar tarô através daquela revista. Olha, que legal. Aí depois comecei a estudar com os tarozinhos que vinham
nas revistas do João Bidu. Tá. Inclusive eu vim outro dia no Programa podcast dele, do né? João Bidu, no programa dele, e foi tão bonito assim reencontrá-lo, Aham. ficar amigo de alguém que foi um farol, sabe? Fez parte da tua Fez história. parte da minha história, agradecer ele ao vivo, ele foi querido comigo, eu já tinha visto ele, Uhum. já tinha estado com ele, mas aqui o podcast dá essa possibilidade, Foi né? mais íntimo, Mais né? íntimo, é. E aí, depois dos meus 18 anos, eu comecei a estudar astrologia. E então, assim, primeiro foram os oráculos, porque aí eu aprendi o tarô, aprendi o baralho cigano, depois o tarô, depois as runas, e fui indo. E aí, não tem como, né? A astrologia, em algum momento que você pega um livro de tarô, eles vão fazer correlações. E aí, desde os meus 18, 19 anos, eu comecei a ficar ligado na astrologia. Aí, sempre lendo, sendo muito autodidata, até que eu fiz um curso de formação numa escola aqui de São Paulo, que é a Regulus. Uhum. A gente sabe que é uma escola tradicional, né? Sim. Inclusive, de astrologia aqui no Brasil. E a minha formação foi pela Regulus, mas eu estudo até hoje, né? Tenho cursos que eu faço com a minha professora, tenho uma supervisora também de astrologia. A gente precisa, porque a astrologia, ela nunca se esgota e sempre tem coisas para você aprender. Vem novidades, então, quando você está falando de astrologia? Ou vem, às vezes não é novidades no próprio estudo, mas no teu entendimento? No meu áreas entendimento. diferentes que você pode No meu utilizar. entendimento, e assim como qualquer profissão, você vai se aprofundando, você vai sacando melhor. Então, por exemplo, você vai se aprofundando, você vai compreendendo coisas que antes você não compreendia. E a astrologia, ela é um tema... Tarô também, são inesgotáveis. Se eu quiser encontrar filosofia dentro da astrologia, eu encontro. Se eu quiser encontrar religiosidade dentro do tarô, eu encontro. Se eu quiser encontrar qualquer tema de metafísica dentro desses sistemas, eu encontro também. Tão rico, né? Tão rico, mitologia, tudo. Você tem o tarô mitológico? Não, é o arquetípico. Arquetípico. Isso. Não é o mitológico é outro. Não, mitológico é um outro É um livro. outro baralho, né? Que é outro um deck. Que é um deck que vem com um livro, que é inclusive livro base de formação para os tarólogos, que é da Liz Green. É. Uma das grandes tradicional. astrólogas, tradicional. Mas teu você é o não tá arquetípico. errada, não, porque Não, o não- tarô mitológico tem aí na minha Teu radarzinho. vontade. Ah, ó, tá vendo? Pode vir novidades aí. Vai saber o que Cristina Martoni... né? Isso, já Tá- estamos, tá- inclusive já estamos fervilhando. né? Porque você tem o tarô dos orixás, Isso. que para você também tem um significado muito Isso. importante, né? Que inclusive está exposto na exposição de tarô É no mesmo, Museu o da Claudinei Bruxaria. colocou lá, Tá né, lá. na curadoria, é Fui lá outro dia e verdade. estava lá, é verdade. É. Tá bem bonito, né? Aquele... Esse tarô, inclusive, nem tem mais, Não tem mais, no né? mercado. É um tarô que está esgotado. Tá vendo Foi quem- uma época em que eu fiz a correlação dos arquétipos do tarô, dos arcanos do tarô, junto com os arquétipos dos orixás. E tem toda a ligação. Tem toda a né? ligação. Tá um trabalho bem bonito. Que não substitui o jogo de búzios do candomblé. Não! Né? Porque confundem? Confundem. Não, e também já tivemos muitas polêmicas de outros espiritualistas que quiseram fazer coisas para anular o que o candomblé prega. E não era essa a minha intenção. Pelo contrário, na época que eu lancei esse livro, eu estava dentro do candomblé. Já era ebome, né? Eu já tinha uma maioridade dentro do candomblé. E meu sacerdote falou, não, faça. Isso vai ajudar a divulgar a nossa religiosidade, a nossa fé. Porque eu até falo isso no livro. O tarô dos orixás não substitui o jogo de búzios feito por um sacerdote dentro da religião. É outra coisa. É É isso. tarô. É tarô. É tarô. Você não lê búzios, né? Leio. Joga búzios? Leio, não atendo mais, porque para você jogar os búzios é importante que você tenha a casa aberta, você tenha o templo, porque o jogo de búzios ele não dá uma orientação só no nível psicológico, emocional. Ele traz recomendações, banhos, limpezas, ebós, rituais. Então, como eu não tenho mais esse lugar e ainda frequento a religião, ainda sou praticante, mas não tenho mais esse lugar para cuidar das pessoas. Então, Aí eu não jogo mais. não joga. Ele sabe. Eu não sei. joga, né? Morro de vontade, às vezes tenho saudade. É, Tenho. mas pode jogar. Se É, você eu precisar, você pode pegar os Posso. Mas eu tenho saudade
Do ambiente, de como eu ajudava as pessoas. Isso é uma coisa que me faz Como falta. você lida com a saudade? Que a gente fala, né? Felicidade, propósito, gratidão, tal. Mas e a saudade? Esses dias eu fui num podcast Olá, gente. da de novo. Rosana Bene. Você Aham, conhece? Sim. Maravilhosa. Eu achei engraçado que ela falou, hoje eu sou uma promoter do astral. Eu achei maravilhoso essa denominação que ela se deu. Mas a Rosana Bene tem um podcast no Isto É Gente e eu fui. Vai passar em agosto, tá gravado. E ela me perguntou, do que você tem saudade? E na hora eu tive uma resposta muito objetiva com ela. Eu falei, eu não tenho saudade de nada. E de verdade, não tenho. Porque pra mim, saudade é um sentimento muito ligado a querer voltar num tempo que não vai existir mais. E eu tenho muita coisa bem resolvida comigo, assim, do passado. Uhum. Pelas minhas configurações astrológicas, pela minha personalidade, enfim, pelo que eu sou. Então eu tenho boas lembranças, como agora eu falei dos búzios, são boas lembranças, mas não é uma saudade que me prende naquele lugar, naquele tempo, não. Foi bonito tudo que eu vivi ali, foi intenso, mas tá lá, naquele lugar, naquela... Agora, eu não consigo, por exemplo, sentir saudades rasgadas, essa coisa que as pessoas têm, ai, porque naquela época era melhor, porque naquele tempo era assim, aquele relacionamento... já foi, agora é daqui pra frente. Você lida muito bem com o que passou. Com o que passou. Não sou uma pessoa de ficar remoendo. Claro, eu sofro, eu tenho minhas fragilidades, tenho as minhas decepções, as minhas desilusões, mas eu não sou aquela pessoa que fica curtindo o sofrimento. Eu, inclusive, gosto muito de qualquer coisa que se relacione ao autoconhecimento. Não tem ninguém iluminado. Esses dias eu li o livro da monja. Não tem, né? Não tem. Podem se colocar, mas não tem. Esses dias eu estava lendo o livro da monja, o último. Nascemos e morremos bilhões de vezes, é isso? Alguma coisa assim. Eu nem me arrisco a falar porque eu me confundo. Nascemos e morremos bilhões de vezes. Cada segundo, Nossa, eu mandei até um e-mail para ela depois. Que bom. Agradecendo, porque a monja, na altura da sabedoria que ela tem... Quantos anos a monja tá agora? Não Quase tenho 80, ideia. não é? Não, menos. Não, menos? Menos. 70 e pouco? Mas assim, você vê que é uma senhora escrevendo. Ela fala, inclusive, sobre isso. Então, essa relação com a nossa sombra, ela é constante. Então, quem ler o livro da monja vai entender o que eu estou falando. Porque a ideia é a gente imaginar que a monja é feliz o tempo todo, que a monja tem entendimento de tudo o tempo todo, resposta o tempo todo. Assim como muita gente deve imaginar que eu tenha todas essas respostas. E eu não tenho. Pelo contrário, eu acho que pessoas como eu, como a monja, como outros líderes espirituais, terapeutas, astrólogos, a nossa sombra, que a Igreja Católica chama de diabo, está o tempo todo nos cutucando. E cutuca com vontade, né? Com vontade, exato. Pedro foi testado quantas vezes na Bíblia? Né? Eu não sou cristão, mas é porque... Você conhece. Eu conheço. Então, quando você pega histórias assim de grandes líderes, de grandes pessoas grandes na humanidade, você vê o quanto essas pessoas sofrem. Olha o Chico Xavier. Se você assistiu o filme do Chico Xavier, você vai entender isso que eu estou falando. Né? E tantas outras pessoas... o próprio Dalai Lama. Mas é parte do ser humano, né? Sim. Senão já não estaríamos mais aqui. Por isso que Olha você disse não tem iluminado. Olha o João de Deus. Olha o João de Eu Deus. fui ao João de Deus 2 ou 3 vezes. Eu vi de perto a potência espiritual que foi aquilo. Mas ele, com a humanidade dele, se deixou levar pela sombra. Então ele não era iluminado e nunca foi. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Muita gente pergunta, né? Como ele... Porque caráter não tem a ver com os deuses. Né? Índole não tem a ver com os deuses. Deus te dá a missão, os deuses te dão a missão e você que faz o que você quer com eles, né? Com isso que te dão. E tem uma palavra que eu acho que as pessoas têm usado pouco, né? Que é ética. Não é verdade? Você tem dito aqui muitas coisas que são de muita ética. Ética profissional. Exato. Um respeito com você mesmo. Com os outros. Com os outros. Como você pega também muitas histórias de padres pedófilos. Você pega histórias de pais de santo, mães de santo que abusam de poder, que fazem estelionato, pastores de igreja. Ou seja, quanto maior a luz, maior a sombra.
né? A gente tem sempre que lembrar disso. E a gente tem que sempre lembrar disso. E aí a gente que tem consciência sofre um pouquinho mais, mas também a recompensa quando vem, ela é incrivelmente libertadora. A gente falou, mas eu nem comentei do livro, Enquanto a Felicidade Não Vem, que é o lançamento do escritor André. Isso, André Mantovani. Tá lindo, viu? Tá, né? Tá muito lindo. Você sabe que você faz parte dessa história. Faço. A Monja é prefacista. Isso, a Monja que prefaciou o livro, mas foi por intermédio da Samira. Eu quero contar essa história aqui. De novo, que eu já contei. Não, mas rapidamente, assim, eu tinha um contato com a Monja, porque você já tinha me apresentado para a Monja, e eu já tinha feito algumas coisas com ela para internet, mas não tinha intimidade para convidá-la para escrever o prefácio. Quando eu terminei de escrever esse livro, eu pensei, eu queria tanto que alguém que olhasse para a vida de uma forma madura, verdadeira, amorosa, viesse pensar comigo a felicidade, né? E aí eu lembrei da Monja, e foi através de você que isso foi possível. Então eu quero te agradecer mais uma vez. E óbvio, agradecer a Monja, né? Que o prefácio dela já é uma aula. E ficou lindo, né? Tava lendo agora de novo. Ela escreveu com coração, dá pra perceber, né? Foi com muito coração, e a gente vê que ela pede para que você aproveite, né? Mesmo não sabendo o que é a felicidade, aproveite a vida. O instante. O instante. E foi tão bonito porque aí a Monja aceitou escrever o prefácio. Foi. Aí a Monja me manda um e-mail assim: André, preciso ler o livro para escrever o prefácio. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Vai pra Monja o livro, né? Vai pra Monja. Vai pra Monja. A Monja é uma pessoa que eu respeito demais. Nossa. Né? Então, e aí quando veio esse prefácio, e ela escreveu umas palavras tão bonitas, dá vontade de pegar aquele e-mail que ela me mandou e colocar num quadro. Acho que eu vou acabar fazendo isso. Pra não esquecer nunca das coisas que ela me disse. Falei, nossa, eu tô no caminho certo, é isso. Eu tenho que dizer essas coisas que eu queria dizer sobre felicidade para as pessoas. Que lindo, Porque né? quando eu sentei para escrever o livro, Samira, quando a gente entendeu lá na Pensamento, porque tá publicado pela editora Cultrix, mas a Cultrix é um braço da Pensamento. Então, quando a gente sentou para conversar sobre o livro, né, eu, o editor, né, e todo mundo que se envolve nessa história, e você é editora também, você sabe, né? Sim. Quando a gente vai escrever um livro, tem toda uma história que vem antes, né? Pensar por quê, para quê, como, né? Enfim, não é se inspirei, escrevi... Tá sentar e escrever, vai publica, porque é não. assim, não. E eu sou virginiano também, né? Para eu escrever um livro, eu tenho que ter todo o sumário pronto. Tá. Eu não consigo escrever um livro se não tiver sumário, se eu não entender o que vai ter do 1 ao 10º capítulo. Deixa eu ver o sumário, gente. Olha! Vai lá. Então, aí, quando eu sentei para escrever o livro, eu estava com um sumário pronto, aprovado pela editora. Claro que não é nada rígido, isso pode mudar. E aí eu comecei a escrever o livro, eu comecei a entender que eu tinha tanta pergunta sem resposta ainda, que eu achava que estava tudo pronto em mim. Então, a grande alegria desse livro foi dele me tirar de uma zona de conforto. Foi escrevendo esse livro que eu entendi que muita coisa não estava no lugar na minha vida. Foi escrevendo esse livro que eu entendi que eu estava um pouco distante do meu propósito. Foi escrevendo esse livro que eu entendi que eu não estava feliz. Tá. Apesar de uma vida aparentemente bem-sucedida para os outros. Entendi. A partir dessas perguntas, você entendeu que você nem tinha algumas respostas. Exato. E aí foi quando eu me debrucei a buscar pesquisas, a ler mais sobre felicidade. O que o mundo contemporâneo tá pensando sobre a felicidade? O que na história se pensou sobre a felicidade? Lógico que eu não fiz um livro pesado. Você lê. Leve. É um livro como se fosse uma palestra para você. Aliás, estou gravando o audiobook, eu acho que até setembro, outubro, sai o audiobook para as pessoas poderem ouvir. Com a sua voz mesmo. Com a minha voz. Então, esse livro, ele foi um livro que me ajudou a entender que a felicidade é uma conquista que a gente não pode perder de vista, que a felicidade ela está acontecendo no instante, no aqui e agora. E aí eu comecei a ficar meio chateado, que eu falava assim, nossa, eu estou escrevendo tanta coisa sobre felicidade e não estou praticando. Não posso publicar essa mentira. Se você entendeu que você não estava sendo feliz. E aí bonito, né? Eu falar um monte de coisa no livro,
indicar um monte de caminhos e eu não trilhar. Então, foi um livro transformador mesmo, assim. Se esse Terapêutico. Terapêutico. Se esse livro deixar de existir hoje, vamos supor que ele deixasse de existir, ele cumpriu a função dele comigo, assim. Eu mergulhei. Eu perdi um amigo com câncer escrevendo esse livro, que foi quem me deu o farol de falar sobre a vida presente, sobre o que é ter uma vida de propósito. Os 6 últimos meses desse meu amigo, que é para quem eu dedico o livro, o Inácio. Foram 6 meses de uma vida de propósito. Ele morreu realizado. Então ele não estava ali para me ensinar sobre a morte. Ele estava ali com aquela experiência toda dele para me ensinar o que era ter uma vida de propósito. E que nós somos instantes. Que forte isso, muito, né? muito forte. E tanto que eu não tenho saudade do Inácio no sentido. Eu acho que ele viveu tudo que ele tinha que ter vivido. Claro, a gente tem uma coisa assim de lembrar das coisas legais. Claro que se ele tivesse aqui com a gente ia ser muito divertido, mas eu entendi que ele tinha uma missão também, né? Então, esse livro chega num momento de divisor de águas para mim. Por conta de tudo isso, enfrentei uma questão de depressão. Tudo nesse período, Tudo né? nesse período, escrevendo sobre felicidade. E aí eu entendi que eu fui colocado à prova, mas que eu superei, que eu tô feliz, eu tô contente, eu fiz escolhas, eu promovi mudanças. E nesses últimos 6 meses, a minha vida passou por muitas mudanças significativas e boas. E você tá feliz? Tô feliz. E essa felicidade, ela não é histérica. Não é que eu acordo dando pulos. Não é isso. É um estado de estar contente. Eu gosto muito de uma coisa que a monja me ensinou com esse prefácio. Se você não tem contentamento, você não vai ser feliz nem num palácio de cristal e nem numa tapera de madeira. Você tem que ter contentamento. Essa é a questão. Ou seja, você tem que ter gratidão, você tem que olhar para as coisas boas, você tem que olhar para as oportunidades, você tem que saber abrir mão, porque a mudança, ela exige escolha. Se você não abre mão, se você não fecha a porta, se você não entende que ciclos fecharam e persiste neles, você vai sofrer. E não significa que escolheu, tá tudo bem. Porque você tem a escolha, você tem a consequência da escolha, e aí você tem que lidar com o luto, você tem que lidar com a perda, você tem que lidar com o que se abriu mão, mas você ganha também, ganha muito. Né? Toda escolha é uma renúncia. Uma né? renúncia que nos leva a outros ganhos. E a vida é assim, né? A gente passa por fases cíclicas e a gente vai se transformando com isso. Gosto muito da roda da fortuna no tarô, porque é isso. É isso, né? Ela diz que uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo, tudo é impermanente e somos instantes. Não é bom? Eu lembro que você falava tanto da impermanência quando você estava estudando o propósito. Sim. Não é? Propósito, gratidão, uma fase que a gente batia foi, papo foi. forte. Que era a preparação para esse livro, eu acho. Ia ser outra coisa, não é verdade? Mas no final se transformou nesse material aqui. A felicidade sempre foi uma busca para mim. Para todos. Mas foi para mim sempre foi uma inquietação. O que é a felicidade? O que é ser feliz? O que é ser uma pessoa ambiciosa? O que é não estar... Qual a diferença de esperar e perder tempo? Qual a diferença de planejar o futuro e ter pressa? E tudo isso vai levando a gente a pensar sobre a felicidade. Eu sei que eu fui uma criança muito melancólica, e essa melancolia, ela foi mudando de lugar e de forma durante a vida, mas hoje eu entendo que era uma busca de um entendimento sobre a felicidade. Já como criança. Como criança. Aquela vida que nós levávamos, ainda assim me dava inquietações no sentido de, não pode ser só isso, eu acordar, ir para a escola, voltar, tomar banho, fazer lição da tarde, jantar e dormir. Eu tinha essas inquietações. Não pode ser só isso. Né? Então, acho que era uma criatividade também, né? Já era o André. Já era o André. Já exato. era esse André que a gente vê aqui, não é? Porque, por exemplo, eu acabei de lançar esse livro, agora em maio, a gente ainda está trabalhando sobre ele, eu estou divulgando ele, estarei na Mystic Fair 2 dias esse ano. Mystic Fair Rio de Janeiro e Mystic Fair São Paulo.
Na de São Paulo estamos preparando uma surpresa que a gente não pode falar ainda. Não, vamos falar não, mas já tá tudo certo. Mas no Rio, eu vou dar palestra no sábado e no domingo. No sábado sobre astrologia, mapa astral e como que a gente encontra a nossa missão através dos nossos signos, Tá. para inclusive encontrar felicidade. Sim. E no domingo eu vou falar sobre o tarô e a regência no nosso destino. Todo mundo tem uma carta de tarô Legal. que rege a nossa vida. Então vou falar um pouco disso lá. Claro que é um bate-papo amplo, que eu trago tudo que eu posso para essa conversa. Mas eu já estou escrevendo um livro que vai ser lançado em 2025, que eu também não posso dizer o que é. Então, essa muita inquietação... coisa. Então, mas essa inquietação que você falou. O menino que era inquieto continua sendo o adulto de hoje, está em mim. Porque E nós andamos de mãos dadas. Porque quando você nasceu, o céu tava assim. Isso. Assinado Samir Astrólogo. E você segue direitinho, né? Exato. Os deuses determinam e a gente escolhe se quer ou não. Eu vou terminar com uma pergunta que você faz no livro. Tá. Se o gênio da lâmpada aparece na sua frente agora, você sabe o que você gostaria de pedir? Sei, Samira. Ai, Por que incrível que bom. pareça, primeiro de tudo eu quero me sentir uma pessoa com contentamento. Porque essa é a chave de muito sofrimento que a gente tem. Se você passa a sentir essa gratidão como um contentamento do seu coração, do seu espírito, eu garanto para você que mais de 80% das suas preocupações deixam de existir. Que bom, né? E assim, se fosse 3 pedidos do gênio da lâmpada... Ai, que delícia. eu pediria esse contentamento contínuo no meu coração, saúde, óbvio, porque isso em todos os níveis, e também que eu consiga reconhecer a felicidade no instante do agora. Porque muitas vezes a felicidade passa desapercebida, né? Esses dias, recentemente, tem nem 10 dias, um grande amigo faleceu. E uma pessoa boa, uma pessoa 1000. E faleceu num ataque de coração súbito. Foi fulminante. O que é a vida, né? É o agora. É o que a gente está vivendo aqui, é agradecer. Isso não significa que a gente vai romantizar e achar que não tem problema. Não, a gente tem preocupações, tem chateações. Às vezes você levanta para ter um dia incrível, tá cheio de expectativa, vem o outro, estraga, pisa em cima. É a impermanência da vida. A gente tem que estar preparado para essas intempéries. Né? E um jogo de cintura para ir Mas contornando. nossa, que bom que eu vou ver a Samira hoje, que bom que eu vou no podcast. Tem 1000 outras coisas para pensar, mas é depois, agora é aqui. Então eu acho que presentificar a vida é isso que a gente tem que fazer. Parece que agora nós estamos entendendo direito tudo que foi dito no livro Poder do Agora. Que é né? tão Parece antigo, né? Que é antigo, mas parece que agora, de tanto se falar e de tanto se estudar, a gente está entendendo de verdade qual é esse poder do agora. E uma coisa que você não sabe, mas que eu lembrei de te falar agora, há muitos anos atrás, tem mais de 10 anos isso, você me deu um livro de aniversário, não esqueço disso. Chama-se O Caminho da Sabedoria, que é a conversa entre um monge, um psiquiatra, e eu não vou me lembrar agora, são 3 pessoas. Eu não vou arriscar também. Tá. Mas esse livro é lindo. Verdade. Tem muito desse livro que... Esse livro plantou muitas sementes em mim que resultaram nesse livro Enquanto a Felicidade Não Vem. Estamos todos conectados. Estamos todos conectados. E eu me lembro, quando eu comprei esse livro para te presentear, que eu falo assim, eu acho que ele vai gostar desse livro. Você leu esse livro? Ele perguntou para mim. Não, eu não li. Eu comprei pensando em você, porque era para ser seu. E tá lá em casa até hoje, todo grifado, cheio de anotações. Era para ser Obrigado. seu. Uma mensagem, André. Eu quero muito que as pessoas, independente do que você acredita que tal, né, independente da sua fé, da sua religiosidade, que você tenha fé na vida, que você tenha fé em você mesmo. Porque o mundo, a sociedade, as pessoas, na sua grande maioria, vai dizer que a gente vale menos e que a gente pode menos. E eu quero que você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, entenda que você é mais e maior do que estão dizendo por aí. Confie. E tá dito. Obrigada, André. Obrigado você. André Mantovani com 2 N's, né? E no final. André Mantovani no Instagram, no YouTube, no Facebook, TikTok. Isso, e a partir de setembro tem novidades,
mas aí não posso contar, já te contei nos Não, bastidores. Não. Só você ficar ligadinho lá nas minhas redes sociais. Por favor, e ele vai estar na Bienal também, né? Junto com a Isso. editora Pensamento. Acho que vai fazer alguma palestra, É algumas coisas. isso, Só isso. conferir a programação aí com o André Mantovani, que ele conta tudo. Aí nas redes ele não esconde nada. Exato. Tudo que pode falar, ele fala. Eu falo. Obrigado, Samira, Eu mais que te uma vez. agradeço. Que você continue aí iluminando a vida das pessoas, dos seus entrevistados e da sua audiência. Obrigada, viu? Obrigado. Amo bater um papo com Eu você. também. Sempre bom. É sempre bom estar entre amigos, né? É sempre bom Maravilhoso. te receber aqui, né? Fico Obrigado. muito feliz, você que já foi da Vibe Mundial por muito tempo. Sim. Fico muito feliz de ter você sempre aqui com a gente. Eu que agradeço. Super parceiro. Gente, acabou! Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu volto, daqui a pouco tem Jornal da Boa Notícia. Agradeço a todos que mandaram mensagem aqui. Esse vídeo fica postado no nosso YouTube. É só assistir a hora que você puder, a hora que você quiser. Pegue todas essas informações que o André passou aqui, porque o programa rendeu, hein? Nossa, muito assunto. Foi maravilhoso. Gente, eu volto amanhã às 16h30 com o Mundial e você. Segunda que vem tem Mundial Podcast com super entrevistado mais uma vez. Um grande beijo e até lá.